Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O verão é época de férias, praia, confraternizações e muitas festas. Mas como aproveitar esta época do ano sem se descuidar com a saúde? Quais os cuidados são importantes na alimentação, na hidratação, na hora de fazer exercícios e para evitar acidentes? Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o médico-chefe do Serviço de Emergência do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Sérgio Kref Schmitz. E a nossa convidada também, a nutricionista Débora Schneck, também do Hospital Moinhos de Vento. Muito boa noite, bem-vindos aqui ao programa. Prazer. Boa noite, obrigada por aceitarem o nosso convite. Então, eu gostaria de começar com vocês perguntando quais os cuidados que são importantes nessa época do ano com relação à alimentação, porque essa é uma época que geralmente as pessoas exageram muito na alimentação, são ceias, muitas festas, né? Então, o que é importante nesse momento? Acho que, além da questão da alimentação, né, em si, do tipo de alimentação, que acho que a Débora até pode falar melhor que eu, a grande questão que nós nos preocupamos é a questão da conservação dos alimentos, né? A gente sabe que nesse período de calor, se o alimento não for bem refrigerado e bem conservado, a chance de a gente ter infecções relacionadas à contaminação desses alimentos é muito grande, né? E pode ser desde uma diarreia simples, uma gastroenterite, até problemas mais sérios, com desidratação mais grave, né? Então, assim, nesse tempo de festas de Natal, Ano Novo, onde tem alimentos, né, muito à base de maioneses, ovos, batata, carnes que, sob muito tempo sem refrigeração, podem sofrer a contaminação, a gente tem que ter uma especial atenção e sempre deixar, nos períodos de calor, os alimentos sob refrigeração. Este tipo de caso, eles aumentam muito nessa época do ano? Geralmente, em função do calor. Acho que o Dr. Paulo colocou um ponto bastante importante, essa questão da conservação dos alimentos. Tem que se ter uma atenção muito especial, o calor pode potencializar isso. E claro, acho que em termos de alimentação, a gente não pode esquecer que a tendência de exagero nesses momentos, nessas festas de final de ano são muito grandes. Preferencialmente, ter um hábito saudável ao longo de todo o dia, já tentar moderar um pouco na questão das refeições anteriores à festa, nunca chegar na festa com fome, sempre fazer alguns lanches mais leves antes. Acho que são pequenas coisas que a gente pode incorporar no nosso hábito para não chegar nessa época de final de ano e cometer exageros em relação à alimentação. Esse é um período em que geralmente as pessoas se preocupam muito com dietas, querem emagrecer. Como equilibrar essas festas com uma alimentação saudável e para não ter um aumento, um ganho de peso muito excessivo? Eu acho que o principal ponto é a questão da moderação, né? Da gente aprender de ter o hábito ao longo do ano inteiro de uma alimentação saudável e não se preocupar só com essa questão da dieta e de ter uma alimentação saudável somente na época de verão. Acho que a gente estamos precisando incentivar muito as pessoas em relação a isso. A questão da moderação, de ter um fracionamento na alimentação, de comer várias vezes ao dia, pequenas quantidades, para poder chegar nessas épocas de final de ano também mais tranquilo e poder se permitir um pouco mais. Eu acho que a questão da moderação é o principal ponto, mas um hábito que a gente tem que levar ao longo do ano inteiro. E as pessoas não têm cultivado esses hábitos saudáveis? Como é a alimentação das pessoas atualmente? Atualmente, o que eu mais percebo é a própria questão de fazer poucas refeições ao longo do dia, geralmente em grandes quantidades. A opção por alimentos mais gordurosos, frituras. A gente percebe que essa questão da moderação ainda precisa ser muito trabalhada com as pessoas. A tendência ao exagero é muito grande e principalmente de querer fazer essas dietas da moda, perder peso perder peso mais rapidamente. Então, são questões, acho que ainda precisam ser muito trabalhadas com a maioria da população. Doutor Paulo. Aproveitando o gancho até da questão da perda de peso, né? A gente sempre, quando fala em perder peso, a gente tem, além da alimentação saudável e moderada, né, a gente tem que incluir na nossa rotina a questão da atividade física, né? Então, aproveitando assim o verão e o período de calor, ele predispõe, ele dá vontade de sair de casa, de caminhar, de andar de bicicleta, né, de jogar futebol, de jogar tênis, né?
mas também no exercício a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, principalmente a questão da hidratação, né? A questão de se vai praticar uma atividade física num dia muito quente, num dia com sol intenso, a gente sabe que a pessoa sua muito, até para uma questão de resfriar o corpo. O suor tem essa função de fazer o corpo resfriar, né? Aumentando a sudorese, a gente aumenta a chance de perder líquido, aumenta a perda de líquidos, né? E com isso a chance de desidratação é maior. Então, assim, a alimentação com pouco sal, a alimentação com mais água, né? Facilita essa hidratação e facilita a refrigeração do corpo e faz o próprio exercício se tornar mais saudável. O exercício físico em horários de sol intenso, ele pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Então, assim, é claro que tem pessoas que só conseguem fazer atividade física em alguns horários que não são os ideais, né? Os horários ideais é aqueles que a gente sabe que tem menos sol e que está menos quente o dia, que é no início da manhã e no fim da tarde, né? Tem pessoas que, por questões de horário, acabam só podendo se submeter, né, a praticar o seu exercício ao meio-dia, mas mesmo assim se recomenda, então, evitar a exposição direta ao sol, né? O uso do filtro solar, a gente sabe que cada vez mais o sol está mais, né, nocivo, então, assim, o uso de fatores de proteção elevados, acima de, né, em torno de 30, né? Isso aí evita a exposição aos raios ultravioleta, evita as próprias queimaduras também, né? E faz com que a pessoa sofra menos efeitos do calor. Com relação ao filtro solar, como cada pessoa pode escolher ou ter a recomendação correta com relação ao número ou fator do filtro solar? É o próprio dermatologista que pode recomendar? De maneira geral, os dermatologistas são as pessoas mais indicadas para recomendar, até para ver o tipo de pele, se é uma pele mais clara, né, ou mais... Existe uma recomendação geral, mas de maneira geral, se recomenda duas coisas. Fatores de proteção elevados, né? Antigamente se usava o 8, depois passou por 16, hoje em dia já está se usando o 30, pela exposição maior e pelo efeito maior do sol. E a outra coisa é que mesmo com fator de proteção alto, ele tem que ser repassado. Não adianta passar no início da manhã e achar que ao longo do dia ele continua fazendo efeito, porque de 4 a 4 horas tem que ser repassado, porque ele acaba perdendo o efeito, né? Com relação à hidratação, o que é recomendado em termos de líquido, de água ao longo do dia? Na verdade, assim, às vezes se criam alguns mitos assim, em torno de nada hidratação, que tem que ser com isotônico, ou com soluções hipertônicas e tal. Para um atleta assim, amador, né, para exposições habituais de exercício durante o dia e tal, não precisa nada mais do que água, né? Água, um suco, né? Evitar, claro, refrigerantes, porque tem muito açúcar, né? Então acaba todo o benefício do exercício físico em perder peso, que às vezes a pessoa quer, acaba compensando com o consumo de açúcar no refrigerante, e aí não adianta para esse fim, para perder peso não adianta, né? Mas assim, a recomendação maior é água, e para atletas que vão fazer exercícios maiores e que suam mais e perdem nesse suor mais sal, né? Se recomenda aí sim o uso de isotônicos, né? Então, se a pessoa sua muito e perde muito e não está tão acostumada, porque à medida que a pessoa tem uma certa rotina, o próprio corpo se adapta e a pessoa perde menos sal no suor. Uma pessoa que não está acostumada sua e perde muito sal, e aí se recomenda o uso de isotônicos ou até uma alimentação com um pouquinho de sal antes de fazer o exercício. A gente sabe que a exposição ao exercício, pela própria vasodilatação e pela necessidade de perda de calor, e pelo suor aumentado, causando a desidratação, as pessoas podem ter efeitos da hipotensão, né? Pode ter queda de pressão e se sentir mal, se sentir fracas, se sentir, né, tontas, ter a sensação de que vão desmaiar pelo efeito do calor excessivo. E que tipo de medida, quando a pessoa tem tendência a ter essa pressão baixa, o que pode ser feito? Na verdade, de novo, a questão é a hidratação, se manter sempre bem hidratada, evitar... Bem alimentada. Né, bem alimentada. Pessoas, assim, evitar ficar muito tempo paradas sob um calor excessivo, né, embaixo, que nem se dizia assim, na olheira do sol, né? Mas evitar... Eventualmente pessoas, a gente nunca recomenda, até para não se criar o hábito, assim, que as pessoas comam sal, aquela coisa assim, come sal. Isso não é porque às vezes a gente acaba cultivando esse hábito e quando vê a pessoa no futuro é hipertensa e acaba continuando a comer sal, né? Mas eventualmente se a pessoa tem se já é uma pessoa com a tendência à pressão ser mais baixa, pode se recomendar antes de uma atividade comer uma bolachinha de água e sal, ou, né, alguma coisa que isso ajuda a evitar os períodos de hipotensão. Dentro destas dietas, destas recomendações de alimentação equilibrada, né, Débora, o que é importante com relação aos sucos? Os sucos devem ser sempre naturais, ou as pessoas podem também
tomar o suco de caixinha, o suco em pozinho? Como lidar com esse tipo de escolha no momento até de ir ao supermercado, de ir ao restaurante? Com certeza a opção de suco natural sempre vai ser a melhor, por mais que a gente tenha hoje uma gama de produtos industrializados, enfim, mas o suco natural sempre em primeiro lugar. Se tiver a necessidade de utilizar um suco em caixa, alguma coisa assim, sempre optar por aqueles daqui a pouco que vão ser com teor reduzido de açúcares. E por último, os sucos em pó, os sucos em pacotinho, que geralmente, se a gente for consultar os rótulos, tem uma grande quantidade de açúcar, de conservantes, enfim. Então, sempre por primeira opção, os sucos naturais, mas entrando com aquela mesma questão. Também ter uma moderação, não ingerir em grande quantidade. O próprio suco tem o açúcar natural da fruta, então a gente vai precisar de uma moderação também. E complementando, desculpe. Não, pode continuar, por favor. E complementando, acho que um pouco essa questão do exercício físico que o Dr. Paulo comentou, de sempre fazer pequenos lanches antes e após o exercício, nunca se exercitar em jejum, acho que isso é muito importante também. A própria questão da água, incentivar mais esse hábito de estar ingerindo água ao longo do dia. Às vezes eu gosto até de comentar a própria questão de ter uma garrafinha de água junto. São pequenas estratégias para a gente buscar e poder incentivar e lembrar que a gente precisa fazer essas coisas. Acho que o nosso ritmo de vida anda tão intenso que a gente às vezes esquece de tomar água, esquece de comer. Então, são pequenas estratégias que a gente precisa estar buscando para incorporar esses hábitos na nossa rotina diária também. Com relação ao chá e ao café, que muitas vezes as pessoas abusam ao longo do dia? Moderação sempre, em tudo. Acho que para a gente poder se permitir a tudo, não precisar tirar nenhum alimento da nossa rotina diária, enfim, entra novamente essa questão da moderação. O café, tomar sempre em pequenas quantidades, sem exageros, nunca canecas muito grandes, em grande quantidade ao longo do dia. E a mesma coisa os chás, quanto mais natural, melhor, mas tudo com moderação. Apesar de ser uma época de verão, as pessoas cultivam o hábito do café, né, e o café, a gente não pode esquecer que é um estimulante, né, a cafeína, então ela em grande quantidade, ela gera efeitos no corpo, como aumentar a frequência cardíaca, tirar o sono, né, então às vezes efeitos que a gente quer de propósito, quer usar isso, mas o uso excessivo, como a Débora falou, pode, né, causar insônia, causar palpitação, causar sintomas desconfortáveis pelo excesso. Tá certo. Eu quero pedir licença para vocês um minutinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.